O medo obrigou a fugir para longe, tão longe que milhares de moçambicanos passaram a fronteira norte e entraram na Tanzânia. Mas este país vizinho não quer acolher refugiados do conflito em Cabo Delgado. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados acusou a Tanzânia de ter recusado o asilo a cerca de 3.800 pessoas em fuga dos ataques armados durante o mês de maio. A Agência da ONU para os Refugiados fala em situações de repatriamento à força de pessoas em estado vulnerável. No plano do discurso diplomático, Maputo diz que há um acordo com o governo de Dar es Salaam que recusou a instalação de um campo para os refugiados, mas promete dar proteção aos moçambicanos até à fronteira de Negumano, na província do Niassa. O receio tanzaniano com os refugiados é que, entre eles, entrem também insurgentes, os mesmos que atacam em Cabo Delgado. A recusa da Tanzânia é a face mais visível do medo de instabilidade que os países da região sentem sempre que o tema é o terrorismo no norte de Moçambique. A SADC está disposta a uma intervenção mais musculada, mas aguarda a anuência moçambicana, que ainda tarda e resiste. Esta semana estão no Causa e Efeito José Gama, Filipa Santos Costa, Borges Nhamir, Flávio Inocêncio, Karina Moreira e Kika Freire. Bem-vindo ao Causa e Efeito. A comunidade dos países da África Austral, a SADC, está cada vez mais apostada no desejo de uma intervenção efetiva no norte de Moçambique para estancar a ameaça terrorista e o perigo de ela se alastrar à região. A não aceitação de refugiados de Cabo Delgado no lado tanzaniano da fronteira tem essa leitura. De Pretória a Harare, repetem-se os conselhos ao governo de Maputo para aceitar ajuda além da solicitada. O que é que os países da região sabem que Moçambique desconhece sobre a natureza e os objetivos dos terroristas? O nosso primeiro convidado é o jornalista e analista angolano José Gama, que se encontra em Pretória, de onde acompanha e escreve sobre as movimentações, as notícias, as informações referentes a Cabo Delgado. Bem-vindo, José Gama. Bem-vindo ao Causa e Efeito. O presidente sul-africano disse que se a SADC não combater os insurgentes em Moçambique, o conflito poderá alastrar-se a outros países. E o presidente do Botsuana declarou que Moçambique precisa de capacidade para combater a insurreição. Há um cerco diplomático a Maputo para que aceite militares na região de Cabo Delgado? Muito boa noite a todos. Sem sombra de dúvida, Moçambique tem estado a sofrer pressão por parte de alguns países da SADC, necessariamente da África do Sul, porque a África do Sul entende desde o início que deveria haver uma intervenção militar envolvendo a SADC, já que a SADC, dentro da SADC existe o Pacto de Defesa, que defende que quando um dos Estados-membros está a ser atacado ou ameaçado, os restantes devem se unir em bloco para fazer essa defesa. Esta é a posição da África do Sul desde o início. Mas vamos só precisar aqui, essa norma da SADC não diz respeito a ameaças externas, aqui no caso é um conflito interno. Isso não faz com que a norma não se aplique? Não, o conflito que está a ocorrer em Cabo Delgado é uma insurgência, mas também que conta com elementos externos. Os comandantes jihadistas que estão a combater ali são, na sua maioria, tanzanianos. Há lá um comandante, Abdul Kalulu. Há cidadãos também da República do Congo, ou melhor dizendo, há informações que também há indivíduos que saíram do Congo para Cabo Delgado,
e outras localidades. Portanto, Por exemplo, um dos argumentos de Maputo, exatamente para protelar ou para evitar a presença de militares da SADC, é dizendo que é um conflito interno, portanto não é preciso essa intervenção. Que é um argumento que, no seu entender, não faz sentido. E no entender da África do Sul, assim parece. É isso, não é? Não, pelo que nós percebemos é que o presidente Nyusi, ele, há poucas semanas, numa reunião do Comitê Central da Frelimo, ele deixou claro que quer uma ajuda de fora, mas não é no formato que lhe está a ser proposto. Ele não quer um bloco. Ele, por exemplo, está muito favorável a uma ajuda do Ruanda. O Ruanda tem um exército de cerca de 50 mil homens, é um exército que participa em muitas intervenções internacionais, que muito colabora para intervenções de paz para as Nações Unidas, e o presidente Filipe Nyusi está muito inclinado para este apoio. Está também inclinado num apoio também vindo do Zimbábue, que também é um país que tem um exército de cerca de 28 mil homens, embora com algumas debilidades. No fundo, o que é que ele quer? Ele quer um apoio que seja no âmbito de um acordo bilateral e não num acordo multilateral. Ele não quer que se envolva um bloco envolvendo a SADC e outras forças como a União Europeia. Pelo menos é essa posição que ele tomou recentemente. Ele até deu o exemplo também no passado que Moçambique deu apoio a países vizinhos como a África do Sul, mas eram estes países, ou melhor, eram essas forças que eram autónomas no terreno. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que deram apoio a grupos do ANC no tempo na luta contra o regime do apartheid, mas o ANC era independente na luta. O que ele quer mostrar é que ele apoia todo tipo de apoios, mas ele quer ser que sejam os moçambicanos na linha da frente, ele quer que sejam os moçambicanos em frente de um comando operacional. Já também há poucos meses o ministro da Defesa de Moçambique dizia que não estavam interessados em ter uma salada de exércitos no país, e tem estado sempre a invocar razões de soberania quanto a este assunto. Mas também há análises, há centros de estudos que entendem que Moçambique também não quer muitos grupos militares ali, porque existem exploração de atividades ilícitas em Cabo Delgado, e a presença de alguns ou outros exércitos pode trazer à tona alguns dados ou informações sobre isso e expor esta atividade. Sim, sim. Era precisamente por aqui que eu gostava também de perceber o que é que se diz, qual é o estado da informação na África do Sul, por exemplo, relativamente a estas suspeitas de interesses instalados, de exploração ilícita de recursos, de tráficos até, que aparentemente terão figuras da Frelimo a liderar estas mesmas atividades. O que é que se diz, o que é que se fala nas cúpulas sul-africanas sobre este assunto? Correto. Há esta informação que generais da Frelimo têm empresas, de facto, a explorar e a operar, a prestar assessorias próximo dos projetos de gás em Cabo Delgado. Por outro lado, também há informação que há outros grupos também ligados à própria Frelimo que têm-se dedicados à exploração ilícita de algumas pedras preciosas que existem em Cabo Delgado. Daí que há essas suspeitas de que Moçambique também não quer expor esta situação, e a presença de muitos exércitos ali poderia haver ou provocar uma exposição e também mostrar a fragilidade por outro lado, das Forças Armadas de Moçambique. Moçambique está com um exército de cerca de 11 mil homens. Desde que terminou a Guerra Civil, o exército praticamente tem problemas muito sérios, tem problemas de falta de meios, não tem
helicópteros. Moçambique está com uma marinha muito fragilizada, praticamente não tem marinha e também trazendo muitos exércitos, expõe muito a fragilidade do governo ou das autoridades e, por outro lado, isso também pode provocar cálculos políticos ou resultados políticos para o futuro num processo eleitoral que vai acontecer dentro de 2 anos, porque se trazer muitas forças de fora, vai-se ficar com a ideia de que a Frelimo teve que trazer grupos de fora para ajudar no combate. A Frelimo já está com a imagem um pouco debilitada porque andou a ter desvantagem, por exemplo, no problema respeitante a Renamo, que durante esses quase 30 anos não soube resolver. A Renamo até aqui apareceu com forças residuais e isto também tem, aliás, o próprio presidente da Renamo, Afonso de Lacamo, várias vezes vanglorizava-se que no terreno ele vencia a Frelimo. Então, também no campo político, sobre a situação de Cabo Delgado, a Frelimo procura gerir esse assunto da melhor maneira. Por isso é que na recente reunião do Comitê Central, o presidente Philip Nyusi levou para a sua cúpula do partido este dossiê dizendo que qualquer intervenção militar teriam que ser os moçambicanos a estar na linha da frente. Por outro lado, também tem que se entender que muitos exércitos, muitas forças ali, depois, no final, a fatura final seria mesmo também para Moçambique. Por exemplo, a África do Sul é o país que mais está interessado numa intervenção militar. Há inclusivamente informações de que militares da África do Sul estão em Cabo Delgado a proteger sul-africanos e interesses sul-africanos. Isso confirma-se? Exato. Há uma empresa sul-africana, a DAIC, ou melhor, uma empresa sul-africana de um coronel reformado zimbabueano, que está a operar em Cabo Delgado, mas é mais no sentido de fazer aqueles trabalhos é uma empresa de segurança privada, como se diz. Sim, uma empresa de segurança privada. Fazer aquele trabalho de resgate, é o que aconteceu, por exemplo, em março, quando Palma foi atacada. Há também uma outra empresa, Paramount, que empresa é mais... Mas militares, mesmo sul-africanos, não estas empresas de segurança e defesa, mas tropas do Estado... Não, tropas militares não tem ainda, porque para o envio de uma tropa militar iria requerer a aprovação do Parlamento sul-africano, iria requerer uma discussão séria a nível do poder legislativo. Então, recentemente, houve um grupo, mas que foi a Palma fazer um resgate dos cidadãos sul-africanos que estavam naquela localidade, mas não estavam ali para uma missão combativa. Eu gostava de voltar à Tanzânia, que foi a notícia mais recente relativamente a estas movimentações em torno de Cabo Delgado, e a recusa em receber refugiados moçambicanos, pessoas que estão, de facto, em situação débil. Como é que é entendido esta medida na África do Sul? Pois é uma medida absolutamente normal. Temos que entender que a Tanzânia, a nível da região da SADC, é um dos países que sempre esteve estável, nunca observou uma guerra civil, a Tanzânia e o Botsuana. E a Tanzânia, ela olha para o seu vizinho, Quênia, que no passado acolheu ali e continua a ter 2 campos de refugiados, e estes campos de refugiados serviram, para além de acolher as pessoas necessitadas, serviu também para infiltração de terroristas, e a Tanzânia olha para esse grande exemplo menos bom do Quênia e ela não quer que isso seja transportado para o seu território. Portanto, ela, ao acolher os refugiados moçambicanos, tem este medo que depois possam entrar ali também alguns infiltrados
ficam ali instalados e depois não sabe como lidar com aquilo. Como sabe, essa questão de acolher refugiados, depois não se sabe em que tempo vai terminar. Moçambique iniciou esse conflito em 2017 e até agora não há uma previsão de quanto mais ou menos pode mudar. Portanto, este é o grande receio da Tanzânia, por isso é que a Tanzânia está a invocar nos seus discursos razões de segurança para não acolher esses refugiados. O que a Tanzânia está a fazer é recebe de facto os refugiados, dá alguma proteção, faz algum acompanhamento, mas depois devolve para uma fronteira que é uma fronteira segura, não é? É uma fronteira já no Niassa. É exatamente. Está a levar esses refugiados para a província de Niassa. José Gomes, agradeço muito, José Gama, agradeço muito a sua disponibilidade ao Causa e Efeito e a leitura que fez a partir de Pretória, da África do Sul, sobre o conflito de Cabo Delgado e as suas ramificações na região. Muito obrigado. Obrigado.